Educada, doce, afável, um amor de menina. Começou pequenininha na Herbert. Sempre ali sentadinha nos bancos da Herbert, sempre ouvindo mais do que falando, para poder ouvir daí a pouquinho nos alto-falantes da Herbert. Flávia Sadi, estúdio A, estúdio B, estúdio C. Era o abecedário todo, né? Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente. Você é um amor de menina que eu conheço desde pequenininho. Pena que essa correria, pequenininha, pena que essa correria deixou tão pouco tempo para a gente saber mais um do outro, né? É uma honra estar aqui com todo mundo e principalmente sendo entrevistada por você, que é um ídolo, Ah, muito e eu te obrigado. admiro demais, então estou me sentindo muito honrada de estar aqui para a gente falar um pouquinho da nossa profissão e Vamos. de E, tudo que a gente já viveu e é, se conhece há muito tempo. e vamos falar desse personagem maravilhoso que você fez, que tá. Que coisa, né? Que repercussão Sim. a Barbie, né? Mas falaremos já de Barbie. Com que idade você começou, Eu Flavinha? comecei com 10 anos, em 1989. Eu ia fazer 11, mas como eu comecei no início de 89, ainda estava com 10. E naquela época que poucas crianças dublavam, que tinham poucas, os adultos faziam criança, É, e o Silvio Santos que cismou, ele falou: eu tenho uma novela aqui de criança, eu só quero criança. E a minha mãe era diretora dessa novela, a Marlene Costa, do sim. Carrossel. E aí ela foi vendo quem queria, filho de quem queria, porque ela tinha que ensinar ali na hora, né? E nessa, eu e a minha irmã, a gente entrou. E daí de lá pra cá, nunca mais paramos. Flávia, eu me lembro da sua mãe me contando o doce de sabor que era ensinar a criança. Não por elas. Aliás, tem uma criança para você ensinar, ou a Fernanda ou a sua mãe, tá? Que já, quando eu falei de dublagem, eu quero dublar, lê muito bem. Já estou vendendo um peixe aqui, tá? A sua mãe disse assim: o problema não é lidar com as crianças, é lidar com os pais, ou a Dinda, ou a acompanhante. Então ela falou de um aluno que ele acabava de fazer uma cena ótima e a sua mãe aprovava. E ele só ensaiava, partia para ensaiar o próximo loop, depois de olhar para o pai na técnica que fazia assim. Então o pai não tinha coragem de contestar a Marlene. Uhum. A criança virava, acreditem, a criança virava para procurar a aprovação do pai e não da Marlene. E falei, eu posso imaginar o que é isso, Marlene. Qual o trabalho que te trouxe mais alegria, mas ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, e outro que para você foi estressante, decepcionante, que você preferia não ter feito? É, o mais incrível, não tem como falar outro, que eu acho que é esse do momento, a A Barbie. Barbie. Mas não só pelo filme, acho que por toda a minha história com a Barbie, de ter feito a Barbie nas animações, e aí chegar no live action, e com toda a repercussão que teve, foi muito esperado, e fez muito sucesso. Então foi realmente, foi incrível poder participar desse momento. Eu acho que se eu não fizesse a Barbie nesse filme, eu ia ficar um pouco frustrada. Olha, que ótimo É, ouvir isso. Então, eu acho que sim. a Barbie está no top dos seus trabalhos. Assim, não que, por exemplo, não foi o trabalho que eu achei mais difícil, não necessariamente estressante, não foi o mais difícil, mas tá nesse sentido de caramba, a repercussão que teve, e principalmente quando lançaram o trailer dublado e que ouviram que era minha voz, eles mantiveram a voz né, da personagem, que por sinal eu já dublava essa atriz, já tinha feito uns 12 filmes dela, mas eu fiz teste, então poderia não passar, Claro, a gente né? não consegue fugir, né, dessa Exatamente. regra. Não, é assim que funciona e é É, assim. Então, eu acho que o conjunto dessa obra me fez muito feliz e fiquei feliz com o resultado. Agora, por exemplo, um trabalho difícil, que não que tenha sido estressante, mas que foi extremamente difícil, foi da mesma atriz, num filme chamado Babilônia,
que ela dá um show. Eu não entendo como ela não foi indicada ao Oscar nesse filme. Babilônia. Babilônia. Tá. Foi de 2022, se eu não me engano. Ah, é É recente. recente. E ela tá Sei. incrível nesse filme. E foi muito difícil. Eu fui para São Paulo, era de uma empresa de São Paulo, eu só tinha aquele dia para gravar, e muitos Como loops. sempre, né? A É, gente vai, mas desce do avião, corre para lá e vai corre, embora. exatamente, volta, pega o avião de É. volta. Mas eu tive um diretor lá incrível, o Marco Aurélio Campos, com vontade de fazer. Ele não marcou, ele marcou para eu fazer com calma, não Ótimo, colocou para fazer um monte por hora, não. ótimo. E foi incrível. Foi difícil para mim, foi difícil para ele, mas a gente junto chegou lá. Sim, o personagem, você pode falar, dar uma ilustração de uma dificuldade do personagem? Ela é uma atriz que está chegando em Hollywood e quer se destacar, e em alguns momentos ela se droga, ela tem umas mudanças de temperamento muito grande. E tá falando normal e de repente fica maluca, fica louca. Ela chega numa cena que ela tá numa festa da alta sociedade e tá sendo massacrada. Essa cena é a mais difícil, e ela explode. Ela explode, começa a falar palavrão, ela começa a falar coisas que aquelas mulheres daquela época nunca pensariam em ouvir. Então essa cena realmente foi, sim, difícil. Eu saí cansada. Saiu E exausta. saiu exausta. Mas não saí estressada. Estressada, eu saía quando eu dublei a primeira vez. Isso, se eu não me engano, tem 20 anos, porque alguém saiu na internet alguma coisa que fez 20 anos o filme. O Star Wars, o episódio 1. Porque veio um supervisor. A gente gravava na Delarte lá Você na. está falando do Xavier? Eu não lembro o nome dele, mas eu acho que Sempre de sim. tênisinho. Gente boa, Sim, muito sim. gentil. E eu Pois é. também tive o Você meu. teve essa Sim, experiência. e como? Eu fiquei muito estressada, porque era uma fase que eu estava saindo daquela coisa de só dublar menininha para já começar a dublar mulher, não mulherão, mas mulheres de 20 Sim. anos, né? E eu me lembro de uma cena que eu tinha que falar um simples vamos. E eu falava, vamos, 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 e nenhum ele queria. Nada agradava. E eu falava, meu Deus, o que ele quer? Enfim, isso Hoje foi eu, bem me, estressante. hoje eu me lembrei dele, porque tem uma matéria enorme no Globo sobre o George Lucas. Aham. E eu me lembro dele falando assim, eu sei que é estressante, mas eu não posso cometer erro, porque o Jorge é muito exigente, eu posso perder meu emprego, então, por favor, tenha paciência. Você, com essa coisa de repetir 10 vezes sem saber por que Sim, repetia sim. tanto. E eu, com uma frase, eu vou ensinar o menino. Não, eu quero um pouquinho mais. Eu vou ensinar o menino. Não, não ficou muito grave. Tira um pouco do grave. Eu vou ensinar o menino. Ah, mas aí perdeu um pouco. Foi quando eu falei, olha, fala o seguinte, não me deve nada, eu vou embora porque eu não estou conseguindo. Foi quando ele parou o filme. Você, como eu e como todo o elenco do episódio 1, teve que ir para o cartório por exigência do George Lucas, fazer a assinatura do nosso contrato e reconhecer firme e Sim, mandar para ele. eu lembro disso. Foi o único episódio na minha vida em que um dono de um trabalho, no caso, o George Lucas, exigiu de cada dublador, assina, leva no cartório, reconhece a firma e aí manda cópia para Sim. nós. E o Darcy Pedrosa também quase foi uma loucura nesse filme. Sim, nós todos. Todos nós. Nós E todos. marcou demais isso para mim. Foi. Foi. O Telmo estava pedindo, não era o Telmo, a direção era Era do Pádua. Pádua, sim. E o Telmo andou se estressando com ele, mas foi tudo resolvido. Flavinha, as nossas falhinhas que a gente não consegue evitar. O Santa Cruz, todos nós temos, eu vou falar do meu já já. O Santa Cruz, quando tem o tempo do verbo no condicional, teria, ele só falava tiria. Ai, santinho. Eu me lembro da Ilka, não, tiria não, é teria. Volta, vamos lá. Não, porque tiria não, é teria. Tá. A Nelly Amaral,
Você se lembra da Tia Nelly? Nelly. Tia Nelly, a tia É. Nelly, ela não conseguia falar numa leitura Bíblia, ela falava Blíblia. Então, ou a gente trocava para as escrituras ou o livro sagrado. E ela ficava, ai, gente, por que eu estou errando em Bíblia? Vamos mais uma, Bíblia. O Santana não, eu ia falar de Valdir Santana. O Milani chegou cedo para dublar, encontrou logo essa frase assim, os prisioneiros estão nas masmorras. E não saía, Flávia. Os prisioneiros estão nas mamorras. Não. E ele ia ficando nervoso. Não é possível, a essa hora da manhã eu não consigo falar. Os prisioneiros estão nas masmorras. Gravando. Os prisioneiros estão nas mamorras. Tadinho. Muito. E o da Mata, com Lalaru. Ele tinha que dizer, cumprimentar a pessoa. Olá, Laru. E só saía oralalu. A língua enrola. Eu sou, se eu disser, a Flávia Sadi é a recente contratada da Televisa, não vai sair. Eu vou pedir para mudar a frase, porque não sai. A Flávia Sadi é uma contratada da Televisa. Não, vamos lá, de novo. Ela é uma contratada da Televisa. Contratada da Televisa. Você tem alguma coisa assim que te lembre? Tem, assim, uma palavra que é difícil e eu já tive que falar, e não tinha muito como mudar, porque eu não podia usar a sigla. Déficit de atenção, rápido. Quando isso aparece, eu falo, pelo amor de Deus. Essas letras muito perto, né? O T com D, são, por mais que a gente treine dicção, faça exercício, são difíceis, né? E eu me lembro com o da Mata, a gente, ainda na Herbert, dublando junto, ele dirigindo, e eu tinha que falar um composto químico, hidróxido de sulfato e não saía. E o da Mata, outra vez, e não saía. Outra vez, e não saía. Eu fui ficando nervosa. Até que eu acho que ele aprovou meio de qualquer vai jeito. assim mesmo. Não tem tu, vai tu. Exatamente. É uma pena. Eu liguei para você para indicar uma criança para você ensinar, porque você é a pessoa para ensinar a criança. Que a sua mãe não me crucifique, mas muito mais do que a sua mãe. Sua mãe é afável, ela brinca, ela é leve, mas você é uma fada, você é muito leve. A criança se entrega para você e vai atender o que você pede. Você não quer mais ensinar, dar curso para criança? Não, eu penso em voltar. Eu te aviso assim que voltar. Eu parei um pouquinho antes da pandemia, quer dizer, um pouquinho antes não, eu parei no primeiro mês da pandemia mas aí quando eu parei, foram tantos anos dando aula aos sábados, acho que mais de 20, que eu... 20 anos? Que eu curti esse momento de ficar um pouco sem essa obrigação. Mas eu sinto falta. Hoje em dia as pessoas ainda me perguntam muito no mercado, tem criança para indicar? Virou uma referência, né? E é muito gratificante trabalhar com a criança, principalmente quando a vontade da criança tá ali, né? Porque eu já peguei criança que estava ali porque a mãe queria, porque era o sonho do pai, era o sonho da mãe, ou então cismaram e a criança... E eu via nitidamente que aquilo não ia muito para frente, né? Falava, na maioria das vezes, com os pais, mas acabavam deixando ali. Vi crianças que eu sabia que não iam enveredar pelo caminho da dublagem, mas que a aula de dublagem iria fazer um bem enorme para a criança, e de fato. E crianças que... Olha, como terapia, sim, como Flávia. terapia, até para socializar, estar ali com outras crianças. Puxa. Crianças que chegavam sem falar e no final dos 6 meses estavam socializando, rindo, brincando. Flávia. Isso é muito importante. A mãe falava para mim, eu não quero que trabalhe, eu quero só que ele esteja aqui. E aí eu ficava mais tranquila, porque eu sabia que aquilo não ia muito para frente. Porque é nítido, você consegue perceber quando a coisa vai fluir ou não. Mas tinha esse lado, e tinha o lado das crianças que entravam já conhecendo a dublagem, já queriam, e queriam muito, e aí então você pega a faca e o queijo na mão e trabalha aquilo, porque são muita criança, quer dizer, que hoje em dia não são mais crianças, mas que estão no mercado. Elas crescem rápido. Aprenderam comigo, e eu fico feliz de ver. E a criança é muito gratificante, porque
você vê logo de cara trabalhando, né. O adulto ele consegue trabalhar? Consegue, mas é um mercado mais difícil de entrar. Sim, sim. Não é impossível, mas é mais difícil. A criança entra mais fácil, e isso me dava um retorno emocional também, sabe, de ver que funcionava, que dava certo. E é muito legal trabalhar com criança. E você viu várias crianças trabalhando, Nossa, chegando na Everett, viu nos filmes? várias, várias. Hoje em dia já são adultos, né, É. já estão com filhos. Você teve algum momento em que você percebeu que o garoto estava ali por imposição do pai e você teve que dizer: olha, o seu filho, você está perdendo tempo, dinheiro, e Já, o seu filho não quer isso. já, E já? já. E a pessoa Algumas vezes. recebeu bem? Não Não, é né? possível que seja por minha causa, Ah, não, nunca recebia bem, nunca. não, né? Não, teve uma mãe que falou para mim: "O menino chegou a dublar, ele não era ruim, ele era bom, mas eu sentia que ele não tinha vontade. Ele chegava, fazia o que tinha que fazer, mas ele Sim. não tinha vontade de estar ali". Lia mecanicamente, né? Aí eu falava: "Tem certeza?" Porque o que me parece é que ele não estava com vontade, ele não está afim. Eu não acho que ninguém tem que ficar forçado aqui. Sim. "Ah, não, não, ele tá afim", então, mas essa mãe era o sonho dela. Uma vez logo no início ela tinha me falado: "Ai, meu sonho era ter sido dubladora". Aí se projeta no filho. Exatamente, exatamente. Mas ela aceitou bem, não teve. Depois ela viu que Márcio, não adianta, não vai pra frente. Não vai. E aí ela deve ter analisado, ela tinha razão, mas ela nunca aceita bem. Tenho certeza. Ô Flávia, agora deixa eu falar de uma coisa que é o assunto do momento, eu não tenho como escapar disso, porque você é uma pessoa muito importante no meio. Você está participando das discussões de IA? Sim. Está longe de chegar a um fim, né, as discussões? Então, tem um caminho sendo traçado, que é através dos PLs, né, dos projetos de lei, que eu acredito que seja a única forma da gente conseguir tentar organizar essa coisa da IA, porque ela vai chegar, Márcio. Eu acho que é um fato, ela vai chegar. A gente só tem que se precaver para definir como que ela vai chegar, para não ser tão prejudicial para a gente. Só que é muito complicado, né? Porque é tudo política. Então a gente precisa ter essa. Chegar nos políticos e mostrar tudo, e são vários estudos, são muitas questões. A minha irmã está bastante envolvida nisso, mas eu confesso que eu sei que tem esse caminho, mas eu não sei se a gente vai conseguir, então eu fico muito preocupada. Ô Flávia, tem uma cena do Ninguém é Perfeito, que o Hélio dublou o Philip Seymour Hoffman. Uhum, E quem do... Não, José Luiz Barbeito. uhum, Aproveitaram a voz dele. E o Hélio fazendo Robert De Niro, que tem um AVC. Os traficantes entram lá no bordel, dando tiro para todo lado, ele se assusta e tem um AVC. No mesmo andar do apartamento dele tem um fonoaudiólogo contratado da prefeitura, que é um transformista à noite, vivido pelo Philip Seymour Hoffman. A cena final mas me emociona, embora eles estivessem brincando, pela beleza do trabalho dos atores, da emoção deles. O Philip no telefone, pedindo para o Robert De Niro com a boca sem conseguir falar direito, ele falava assim, dó, 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 e ele começa a dizer uns palavrões ali, e ele quase riu, e o Robert De Niro segurou bem, e a voz sai toda enrolada. Desculpe, eu me alonguei muito, não sei se você conhece esse filme. Eu choro quando vejo o filme, porque é bonito demais. sim, sim. Eu fico pensando, a inteligência artificial não vai fazer essa cena. Não vai, Márcio. Você quer me dar outro exemplo de uma voz que a IA não vai conseguir fazer pela emoção? Eu acho que ela não vai chegar, ela não vai conseguir. Eu acho que se a gente pegar o Tom Cruise e falar assim, vamos fazer ele falar em todas as línguas,
vai esbarrar no sotaque, na intenção, porque uma coisa, a gente na dublagem, a gente adapta, a gente traz para o nosso Sim, entendimento, fazemos não é versão. uma tradução É, literal. é, Então, quando passa a máquina, mas eu vou ouvir a voz original do Tom Cruise. Quando você passa a máquina ali, não é a mesma coisa do que entrar a voz do dublador e dar toda aquela emoção. Então, eu é. não consigo. Não sei, assim, muita coisa já mudou. Eu acho que pode melhorar, mas eu sempre acho que vai faltar. Vai faltar, sabe, uma alma ali. Sim. Pegaram alguém no Twitter há poucas semanas pegou a minha voz, a da Guilene, eh, numa cena de, acho que Maria do Bairro, enfim, eles pegaram a minha voz e passaram numa IA numa cena de duas atrizes brasileiras, como se a gente estivesse dublando as atrizes brasileiras. E aí, falando aquele texto da novela brasileira. Eu fiquei horrorizada, assim, tá ruim, mas eu fiquei horrorizada porque é a minha voz. E É aí assustador, é né? assustador. E do mesmo jeito que ali era uma. Eu vi que ele não estava fazendo na maldade, era um fã de dublagem, brincando. Tanto que eu não fui com unhas e dentes pra cima dele. Eu falei assim: olha, não gostei. Estou bem chateada. E aí ele foi e falou: não, por favor, você é minha dubladora preferida, eu vou tirar isso, e tirou. Puxa, ainda bem, Pois foi. é, ele foi legal. Mas É, assim, do mesmo jeito que aparece um vídeo, pode aparecer um vídeo até de eu falando coisas que eu sim, não. uma pessoa mal Exatamente, intencionada. que pode usar. Então, é um campo que abrange tanto, não só a dublagem, mas coisas que podem usar contra as pessoas, e principalmente em termos de voz, que me assusta muito, né? Eu acho que a voz precisa ter alma e principalmente precisa ter um CPF hoje em dia. Ela precisa ser alguém, aquela voz. Olha que legal, É, tem que ter tem CPF. que ter Quem foi que fez isso? CPF. Tá aí, pega o CPF Exatamente. dele, vamos lá atrás dele. É. Assim como você assiste o Batcast, incentiva escrevendo para mim, fica. Olha, vamos falar de você ainda pelo mês inteiro, pode ter certeza. Eu posso imaginar o seu encantamento ouvindo uma pessoa como ela falando, uma voz que você conhece. Você conhece a minha, do Leslie Nielsen, do Corre que a Polícia Vem Aí, Batman e o James Bond, tudo. Eu imagino, pelo que você lê, o quanto vocês gostam de ouvir isso. Mas eu aqui estou como fã dela ouvindo essa voz. Como chega bem a voz de uma pessoa que trabalha com dublagem. Você é um amor, Flavinha. Ah, obrigada. Você viu na nossa atividade ou no nosso comportamento, Flávia, nos métodos que os diretores usam para nos dirigir na dublagem? Alguma coisa que te incomodou ou agrediu? Se você viu, o que é que você mudaria? Olha, que me agrediu, não necessariamente, mas que me incomoda tem muito. Que eu acho que hoje em dia a essência daquela dublagem que a gente conheceu naquela época está muito distante. Hoje em dia você entra no estúdio, você tem que dar conta de não são 20 por hora, são 30, quiçá 40. E Então, olhe lá. exatamente. E só que isso não funciona. Funciona, mas não fica legal, fica mecânico, vira uma fórmula. E eu quando estou dirigindo, eu tento buscar o melhor da pessoa. Eu tento. as- Pode ser uma bobeira, posso estar dirigindo uma novela mexicana, que não é, ó, o filme do. Mas eu sei o quanto as pessoas que assistem gostam e o quanto. E eu tento tirar de quem está comigo o melhor. É muito triste, como diretora, quando eu pego pessoas que estão no mercado, principalmente, e não me dão esse retorno. Porque eu penso assim, meu Deus, por que está no mercado? Por rebeldia, né? Não, eu estou Então, fazendo assim, eu vou manter assim. Você pede de novo e sabe que exatamente. ele vai fazer ou ela fazer Então, como ela está fazendo. tem a questão de rebeldia, e até de colegas que são bons, mas que não querem ter essa direção. E tem também, Márcio, pessoas que não sabem o que estão fazendo. Que isso me dá pena. Você pede, aí a pessoa Admito. não faz, aí você pede de novo, aí na terceira vez você fala: "É isso".
vai esse. Então, eu acho que tinha que rever um pouco isso da gente trazer. Eu fui da época que eu dublava junto, né? Eu dublei ao seu lado, eu dublei ao lado nossa, de pessoas que eu admiro demais. E isso foi uma escola para mim. Sim. E essas pessoas, eu entendo que elas não têm mais essa oportunidade. Mas as pessoas não podem se acostumar ou acharem que porque dublaram um protagonista, deram uma sorte e fizeram um protagonista, que beleza, fica ali naquele patamar e não sai mais daquilo. Tá bom. Isso aqui para mim tá bom, eu vou fazer Exatamente. isso. Eu acho que a gente tem que buscar estar sempre melhorando. O que me incomoda na dublagem, me incomodou muito, estamos ensaiando o loop, e eu falo assim, eu vi você atravessando aquela rua com um pacote de livros debaixo do braço e aqui do lado está o diretor lendo junto comigo. Aí eu não sabia, e aí, vamos de novo? Eu falei, será que eu estou enganado ou ele está lendo para ele? Não, ele estava lendo junto comigo. Eu achei que era melhor não protestar, porque o papel era pequeno. Acabei de gravar e não... Saí bastante contrariado, mas ele não soube. Uhum. Ele só soube quando me chamou de novo. Não quero não, fulano. O que houve? Não, tempo eu tenho. Você vai me desculpar. Mas eu fiquei completamente desconcertado naquele trabalho que nós fizemos e que você lia junto comigo. Ih, rapaz, desculpa, eu não sabia. Você está tão viciado a fazer isso que você não percebe. Eu estou tendo essa coragem de dizer a você, não quero fazer. Olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer isso, mas venha fazer. Fui. Realmente não fiz. Mas eu ouvi outras pessoas. Então, eu já passei por isso. Tenho certeza. E sabe qual foi a minha atitude? É porque eu aturei muito tempo. E aí, depois de um tempo, olha que eu trabalho muito difícil eu não dar o ok. E estou ocupada. Não vou poder. Eu comecei assim, infelizmente eu não vou poder. E aí eu fui levando dessa forma, até que, enfim. É bom, né? Politicamente, educadamente, não magoa assim, ninguém, você se afasta. Mas gosto mais, acho que eu não tive a coragem que você teve, porque a gente precisa também, para fazer de uma forma melhor o nosso trabalho. Não é que só porque ele é o diretor, a diretora, que a gente não, ali é uma parceria, uma equipe. Sim. Né? O diretor, o técnico, o dublador. Sim, trabalhamos juntos. Todo mundo. Então, um precisa ouvir um outro, ajudar, todo mundo se ajuda. Então, só uma pessoa ainda fazendo dessa forma, é complicado. Eu estava me sentindo muito violentado. Uhum. Eu falei, meu Deus, eu estou vivendo isso pela primeira vez na minha vida. Não tem muito tempo não, Flávia. Eu estou vivendo isso pela primeira vez na minha vida. Ele está lendo junto comigo. Não, isso... Eu saí... Sabe o que é você sair? Eu não fiz o trabalho. Foi essa a sensação. Uhum. Porque ele fazia as inflexões juntos comigo. Eu não fazia dele. Ele estava fazendo a minha junto com ele. Lendo o texto, com o texto lá na mesa, eu aqui com o texto, ele lia junto, sabia como eu interpretava, ele interpretava junto comigo. Que coisa horrorosa. E atrapalha, né? Atrapalha a concentração. Flávia, você falou de novela mexicana. Quando você dublou a Mia Colucci, você imaginou, você ou o elenco todo, imaginava que seria esse sucesso? Não. A gente não imaginava, quando a gente começou a gravar Rebelde, parecia mais uma novelinha adolescente. E eu já tinha dublado essa atriz numa outra novela, Diário de Daniela, e aí fui escalada, o SBT gosta que mantém as vozes, fui escalada para essa, mas não fazia ideia. Eu comecei a ter ideia, e na época não tinha redes sociais, não tinha nada disso, foi 2003, 2004, quando começaram a ir para a porta da Herbert Richards pedir autógrafo. Aí eu falei, o que está acontecendo? A novela estreou, a novela era muito grande, eu acho que teve mais de 500 episódios. E aí, quando já tinha um tempo de estrear da novela, as pessoas começaram a ir para a porta. As pessoas iam para a porta para pedir autógrafo dos atores da Globo, porque lá gravava a Globo também. Mas não, era para pedir autógrafo dos dubladores de Rebelde. Aí a gente começou a ter uma ideia do fenômeno que tinha virado essa novela. E foi muito
mágico. Acho que foi a primeira vez até que eu tive um contato mais direto com o público, que eu comecei a entender que as pessoas gostavam do meu trabalho. Porque muito anônimo o dublador, É né? muito. Hoje em dia, com a rede social, a gente consegue ter essa troca com o fã É, e é. entender onde é que a gente chega, quem a gente alcança. Mas na época, não. Então, foi maravilhoso fazer parte dessa novela. Agora acho que ela voltou no Globoplay. Voltou na Globoplay? E tá fazendo um super sucesso. Eles fizeram um show no Brasil, eu fui no show. É? E é engraçado porque as pessoas falavam assim: "Você vai no show do Rebelde", mas eu passei 3 anos dublando aquilo e ouvindo as músicas no meu ouvido. Falei: "Ah, gente, eu peguei uma memória afetiva, deixa eu ir". E aí eu fui sozinha lá, mas e fui reconhecida no show, porque os fãs conhecem muito. É. E algumas pessoas vieram pedir para tirar foto e tal. Mas Bom, né? Você usou a palavra tão bonito, mágico. é, Foi mágico, né, foi Flávia? mágico, foi incrível. Outro personagem que você faz, na voz tá aí, Lisa Simpson. Sim, a Você Lisa. adora a Lisa? Eu adoro. A Lisa a história é curiosa, porque eu não sou a primeira Lisa. A primeira Lisa foi a Naira Amorim, a segunda Lisa foi a Priscila Amorim, e eu fui a terceira. Só que eu sou a que está mais tempo no ar. Eu tô, acho que desde a 13ª temporada e a gente já está na 36ª. São anos de Simpson no ar. E era aquela coisa de VTI, o Berbera mandava embora, e aí trocava o dublador. Aí mandou. Primeiro a Anaí foi embora e entrou a Priscila. Aí a Priscila foi embora e eu entrei. E acabou que depois acabou saindo da VTI indo para Herbert, mas aí o Dilson, na época que trabalhava na Globo, ele falou: não, agora eu não quero que mude mais nada, porque mudava muito a voz. Sim. E aí eu fui ficando. E é incrível, porque não é um desenho para criança, mas ele tem tem algumas coisas, às vezes não tão de bom tom, de bom gosto, mas tem uma crítica muito boa. Tem às vezes uma crítica pesada, né? Sim, Mas tem, que pode tocar fundo alguma ferida, alguma coisa pertinente, algum assunto pertinente. Então, é muito legal fazer a Lisa Simpson. E é uma coisa que sai da minha normal, porque ela é toda nasalada, então eu tenho que fazer um outro tipo de trabalho. E eu curto também poder brincar um pouquinho. eu queria continuar conversando, não mais meia hora, 40, não, queria com 2, 3 horas, porque não dá vontade de parar. Nós somos colegas de trabalho já há mais de 30 anos. Ela com essa cara de menina, os olhos mais lindos do mundo. Eu tive um prazer enorme de conversar com você. Ô, Flávia, muito obrigado. Muito obrigada pelo Sucesso. convite, Omar. Que venham outras Barbies para Amém. você. Amém. Muito obrigada. É uma grande honra poder estar aqui.